O céu de Hebreus 1, versículo 10, está escrito assim, ó, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Então, este céu foi criado pelo Filho de Deus. Lembra que lá em João 1:1 está escrito o quê? No princípio, né, era o verbo e o verbo estava, que todo mundo conhece o versículo. Então, exatamente este céu foi criado pelo Filho de Deus. Também está lá em Apocalipse 10, versículo 6. Está escrito assim, versículo 6 de Apocalipse 10. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto nele existe, né? Já não haverá demora. Então, este céu é o de João 1, né? Que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, já falamos sobre isso. Esse tipo de céu, né? Só Jesus, como Filho do Homem, né? Ele foi porque é para lá porque ele veio de lá. Ninguém mais, né? Quando alguém falar com você, morrer vai para o céu, não existe esse céu aqui, ninguém. Então está escrito que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, né? A saber, o Filho do Homem que está no céu. Então só Jesus teve este o quê? Este patamar, né? Este poder, esta glória, porque ele era o quê? Ele não estava no princípio, né? O verbo, e ele era Deus, então ele era Deus, né? Ele era o resiliente de Jesus de Nazaré. Então ele foi o único que habitou entre o ser humano, que foi para o céu, porque ele já era de lá, não é verdade? Então é desse jeito. Aqui em 2 Coríntios 12, está escrito assim, no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Então, aqui, alguns pensam que Paulo está falando de que teve uma visão de um outro homem. Não, lembre-se que no versículo 1 está escrito assim, ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei o que? As visões e revelações o que? Do Senhor. Então, as visões, foi ele que teve a visão. Então, ele estava falando dele mesmo. Só que ele estava confuso, porque ele era o quê? Ele era físico, material como muitos, né? Não, se acontece alguma manifestação espiritual, não entende, né? E fica aterrorizado. Então, ele não entendeu ali o que aconteceu com ele quando ele foi o quê? Arrebatado para um outro plano, né? Para um outro plano, para uma outra dimensão. Ele foi arrebatado para o quê? O plano espiritual, porque Deus é espírito. Deus não trata com carne, trata com espírito. Então, ele ficou aterrorizado. Então, foi o modo dele falar, né? Conheço um homem, está falando dele mesmo. Porque ele estava falando uma coisa que ele sabe que estava falando, que até hoje, né, acontece muito ainda hoje, acredite. Mas as pessoas não acreditam nesse mundo espiritual, né? Então, as pessoas têm muito o pé no chão, né? Acreditam só no que estão vendo, né? E lembra-se que até a fé é a certeza do que a gente não está vendo, né? Mas acontece que, então, ele disse, ele estava confuso, e ele falou, no versículo 2, conheço um homem, e estava falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, né? Que foi uma viagem astral que ele teve, né? Quem quiser que vá estudar o que é viagem astral, entendeu? Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, entendeu? Ele foi arrebatado o quê? Num outro estado, e não estava aqui nisso físico que nós conhecemos,
mas ele recebeu a revelação, né? Ele não estava assim em carne e viu um espírito conversando com ele, viu um anjo conversando com ele, não. O espírito dele foi levado a outra dimensão, né? E então ali ele recebeu a visão, né? Então, 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras do que mefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal, tá vendo? Ele não está falando de uma outra pessoa, né? Será que esse homem fofoqueiro foi lá e pegou, contou para ele, só para ele a visão? Né? Não, ele está falando dele mesmo. Não é lícito ao homem referir, de tal coisa me gloriarei, né? Ele está se gloriando, né? Se fosse uma outra pessoa, ele é outra pessoa que ia se gloriar. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas de minhas fraquezas, né? Então, texto sem contexto é pretexto, entendeu? Para heresia, pretexto para a gente não entender e não deixar o que os outros venham entender, né? Não pode tá falando só de um texto, como às vezes eu já vi, né, uma pessoa falar só do texto, falando que ele está falando de que teve uma visão que um outro homem, né, que um homem não, tem que entender o que está falando. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele estava preocupado, né? Porque é complicado até nos dias de hoje a gente falar das coisas espirituais, porque Deus que deu dons, né? As pessoas, está lá em Efésios 4, né? Versículo 11. Então há variedade de dons, ali está especificado alguns que era para aperfeiçoamento né, dos santos, mas há variedade de dons. Então, até nos dias de hoje, se você for falar de um dom diferente, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos e tudo. Então, é complicado, porque as pessoas elas só querem ser religiosas, cortar o pescocinho, né? Dizer eu te amo para o meu irmão só em um momento e depois atropelar o irmão e viver num amor fingido. E não prestam atenção, né, na verdadeiro evangelho, né? O que Jesus, quando falou na terra, falou para Marta, naquela passagem que ele falou para Marta, o marido, não sei, ele falou assim, o seu irmão que há de viver. Aí ele falou, mas quando, né? Aí o que foi a resposta de Jesus, né? Então ele falou, Lázaro, venha para fora. Então o tempo todo, né, ele estava ali ensinando, né? Por que ele demorou para ir socorrer o amigo, né? Se fosse para socorrer a carne, ele teria ido rapidinho, né? Mas não é o que ele exatamente, ele estava ali mostrando a doutrina, aqui ele veio, né? Então, qual foi o evangelho, as boas novas? Ainda que esteja morto, viverá. Porque o que Jesus venceu, gente? Né? Jesus venceu a morte, não é verdade? Então, Jesus venceu a morte, não foi isso? Então, temos que prestar atenção. Versículo 7 de 2 Coríntios 12. E para que não me ensoberbece, tá vendo? Ele não queria estar falando assim, e os outros pensaram que ele estava se gloriando. Não, ele tinha que passar o que aconteceu com ele, né? E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, tá vendo? Então não foi num homem, entendeu? Que ele viu que aconteceu e contou para ele, não. Ele está falando dele mesmo. E para que não me ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto o quê? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Satanás quer dizer opositor, né? Nenhum ser demoníaco, não, entendeu? É opositor. Lembra que Jesus, quando estava lá no livro de Mateus, lá, Jesus fala com Pedro, quando Pedro estava lá querendo ser
melhor do que os outros, achando, dizendo que não, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus falou o que para Pedro? E Jesus tinha o que? Edificado a igreja de Pedro. Não chamou Pedro de Satanás? Arreda de mim, Satanás. Então, Satanás quer dizer opositor, que está se opondo, né? Assim como muitos hoje, né, se opõem a esta palavra da graça, a palavra da cruz, né? Está até escrito, não estou lembrando agora, que está falando assim, que eles são inimigos da cruz, né? Porque vivem em religiosidade, buscando fonte de Jacó, que Jesus falou que aquela água não bebe, que aquela água não vai saciar ninguém, mas querem viver em mandamentos, né? Querem viver em mandamentos, querem viver pelas quê? Viver pelo o Velho Testamento, né? Quem morreu no Velho Testamento? Presta atenção, né? Para se ter testamento, alguém tem que ter morrido, né? E na verdade ninguém morreu, nem velho, nem, né, novo. O que morreu, né, foi o que? A morte, a própria morte. Jesus que venceu a morte, né? Então, tragada foi a morte pela vitória. Então, há um testamento, porque Cristo vive. Ele é o quê? Ele é o testemunho. João 5,39 está falando o quê? Que as escrituras é o quê? Testemunho. É testemunho dele, né? Testemunho, é de verdade. O Messias veio, né? Aquelas profecia, todas as escrituras dizendo que Messias veio, entendeu? E realmente venceu. Quando está escrito lá em Colossenses, né? Acho que é 1:13, 14, por aí, está escrito o quê? Que ele transportou, né? Ele transportou, não foi a nós, mas transportou aqueles que viviam na lei, né? Para o reino do seu amor, para o reino vivo, para aqueles do qual quem viveu em religiosidade, Mateus 7:22, não conseguiu entrar. Então ele transportou pelo reino do seu amor, ele justificou aquele povo que vivia na lei, por o quê? Pela fé, está lá em Romanos 5, né? Ele justificou, porque aqueles, não foi a nós, foi aqueles que viviam na lei, justificou, né? Porque Romanos 8 diz, não há mais condenação, porque era o quê? O pecado era a transgressão da lei, né? Ah, irmã, hoje então a gente não peca mais? Não, hoje a gente erra o alvo, né? Erra o alvo. Então, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe, né? Então, o que você está colhendo é o que você plantou. Se você é uma pessoa justa, boa, se você a forma que você sempre andou é a forma que você conquistou, entendeu? Então é desse jeito, vamos prestar atenção, tá bom? Preste atenção. Então, a variedade de céu, tá bom? Há o céu, nuvem, nesse que nós olhamos, né? Há o céu, espaço, aqueles que nós vemos as estrelas, não é verdade? Há esse céu que nós pregamos, nós falamos, que vai para o céu, que o céu é um estado, é um estado de origem, né? De origem. Então, é um estado que, o céu que a gente fala quando morre vai para o céu, é a região que, da cidadania espiritual de quem crê, né? Então, é a cidadania, né? Então, é daqueles que crê, são obedientes, toma posse da verdade do Espírito único, que é o único mediador, né? Nem todos alcançam este reino, esse entendimento. Está lá em Mateus 7:21-26. Então, aqui em Apocalipse 21, está escrito assim, ó, e vi, né, foi a revelação, presta atenção, hein? A revelação que foi dada a João, em espírito, hein? Não foi a carne, em espírito também. Da mesma forma que foi falado em espírito para Paulo, foi falado para João. Então, falou assim no 21, capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, né, que de Deus descia do céu, né, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus
estará com eles e serão o seu Deus. Então já não, aqui está falando que esse novo céu, essa nova terra, está falando de um novo tempo, né, do qual foi pregado em Mateus 24, né? Vê lá em 24, 34, 36, por aí está falando que ainda naquele tempo, né, naquela geração, iria se cumprir, né, iria se cumprir o juízo, né, do qual está lá e foi profetizado desde 700 anos antes de Jesus, está lá em Isaías 61, versículo 2, ali o dia da vingança do Senhor. Então, depois, né, que Cristo era ressurreto, estava na sua origem, então ele deu essa visão para João, para ele proclamar, né? Então ele viu que novas terras, novos céus. Por que assim? Porque aquele tempo foi concluído, aquele tempo, tudo que Jesus veio se cumprir, passou. Então são novos terra, novo céu, né? Espiritual. Nós temos que ter nova visão, né? É claro que muitos naquele tempo, até os dias de hoje, não querem ir para frente, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Eles querem ter a vocação de religioso, simplesmente. Mas então passou, né? Então o mar já não existe, que tudo aquele sofrimento de Israel, tudo que eles sofreram, né? Tudo ali que eles sofreram, então em Babilônia e pelos assírios. Então, tudo aquele mar, está se falando tudo aquilo já se passou, né? Em Cristo, nova terra, novos céus, entendeu? Novo, tudo se fez novo, né? Está escrito na palavra. Tudo se fez novo, mas a pessoa não gosta de novo, entendeu? Quer viver em costume, tradição. Não, porque vovô era assim, vovô ensinou assim, entendeu? Porque eu vivi assim, eu nasci assim, Gabriela, entendeu? Então, preste atenção. Então, nós temos que prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo. Lá em Filipenses 3, versículo 12 ali em diante. Entendeu? A vocação é de Cristo, não é de Moisés, né, de Malaquias, né, de Melquisedeque, que é tipo de Cristo. Entendeu? Que é um outro vídeo, ensinar quem era Melquisedeque. Entendeu? Então, nós temos que entender e avançar. Então, Hebreus 4:14, Hebreus 4:10, Hebreus 7:26, né? Hebreus 8:1, 1 Pedro 3:22, né? Então, quer dizer assim, ó, ele não usurpou de ser igual a Deus, né? Esse é o céu de João 3:13, né? Ele era como Deus, mas ele não usurpou de ser igual a Deus. Muitos hoje religiosos, né, querem exatamente diferente de Jesus, né? São aqueles que fazem, eles que são, que acontece, entendeu? Então, ele não usurpou de ser igual a Deus, sendo o único que subiu acima de todos os céus, na soberania, subiu na soberania, gente, entenda, linguagem de figura, na soberania. Efésios 4:10, né? E eu já falei, nós vamos estar lendo alguns versículos para que conclua esse entendimento. Efésios 4:10 diz assim, ó, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus, o quê? Nas suas, né? Como Deus das suas. Versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos o quê? Firmes a nossa confissão. Em 1 Pedro 3:22 está escrito assim, ó, o qual depois de ir, né, claro, está se falando de Jesus Cristo, ressurreto, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, está à destra de Deus, né? Sentado à direita, algumas Bíblias diz que está sentado à direita de Deus Pai. É o mesmo patamar, o mesmo, entendeu? Ele é o Deus, ele é aquele que foi gerado, né? Como filho, então, né? Ele é o Deus. Então ele teve o mesmo, ele desceu à terra com o mesmo poder, né? Ele desceu Deus, ele que salva, que cura, né? Então ele veio, a missão,
Então ele tinha o mesmo poder, né? O mesmo poder de salvar, de curar, de restaurar, né? Então é desse jeito. Então nós temos que ler a palavra e entender a palavra. Ele não usurpou de ser igual a Deus. Não era semelhante, era igual a Deus. Mas ele era Deus. A palavra fala, né, a respeito disso, do novo e vivo caminho. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? A palavra está escrita, hein? Então aqui em Hebreus 1, versículo 5 diz assim, ó, pois a qual dos anjos eu disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Porque eram os filhos de Deus, eram os anjos, né? Filhos de Deus, está lá em Gênesis, né? Que fala do filho do homem e dos de Deus. Filhos de Deus eram os anjos, que é outro vídeo, né? Que eu vou estar falando sobre isso, entendeu? Mas então, um desses anjos foi gerado o quê? Como filho, para descer a terra, né? Aí, está escrito assim no versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito, né? E novamente, por que esse novamente? Porque ele já tinha sido introduzido, né? Como Miguel, como é que fala? Vários outros, Ezequiel, tem outros, né? Enoque, ele já tinha sido, mas esse é outro vídeo, né? Que eu vou estar falando para vocês entendam. Então ele já tinha sido vindo esse resiliente que veio como filho de Deus, né? Que foi gerado como filho homem, que veio aqui para essa missão, para que o povo entenda, entendeu? Entenda direitinho. Teve que vir, habitar aqui, explicar, mas até hoje, entendeu? Estão esperando ele vir de novo, morrer de novo, explicar de novo. Estão esperando, não sei, entendeu? Ele foi lá, depois da cruz andou com aqueles meninos do Gabaú, do caminho. Ele andou com aquele todinho, andou com Pedro fantasma, entendeu? Falou que voltou, e ninguém até hoje, entendeu? Até hoje acredita, não acredita. Entendeu? Eles querem matar Jesus de novo. Aliás, é esse ritual que fazem, né? Vivem matando, né? Anunciando a morte de Jesus. Até ele vir que vão matar ele de novo. Entendeu? Vão matar. Aí, no versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros, né? Labareda de fogo. Aí, preste atenção, no versículo 14 de Hebreus 1. Não são todos eles espíritos ministradores, né, ou anjos enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É porque, veja bem quando foi escrito, entendeu? Não é hoje. Então, olha bem, então, de quem estava falando? Não são todos? Todos os filhos de Deus. Está falando que todos os filhos de Deus, né? Tem essa missão, né? Esta missão. Mas qual foi gerado como filho? Foi gerado como filho. Qual está sentado à direita? Quer dizer, tem o mesmo poder, está no mesmo patamar. O único que conseguiu entrar nos céus dos céus, no santo do santo, entendeu? Versículo 12 de Hebreus 1. Também qual manto os enrolarás, como vestidos serão que igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Né? Está falando de quem, gente? Presta atenção. A 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse? Os teus anos jamais terão fim. Até hoje não se fala de Jesus? Entendeu? Jamais terá fim, entendeu? Bebe dessa água aí, gente, que aí você bebe, entendeu? Vai entender. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Eu jamais disse, presta atenção, né? Aqui no versículo 5 está falando que falou, eu hoje te gerei. Agora aqui está escrito assim no 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? O opositor, né? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Nós hoje, não generalizando, o opositor, né? É todo aquele que
prega uma palavra que é anticristo. O opositor é o anticristo, né? Então vivem buscando o anticristo aqui e acolá, mas o anticristo é aquele que a palavra não é fiel, né? Não é fiel ao que Jesus veio pregar, anunciar, né? Aquele contrário. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. É anticristo aquele que vive, se você vive anunciando a morte de Cristo, a morte de Jesus. Jesus já veio, já venceu a morte, né? Já venceu a morte. E você fala, porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas você vive anunciando a morte. É anticristo. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, é exatamente desse jeito. Então, aqui Hebreus 5, versículo 11, diz assim, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, mas é difícil de explicar, porquanto vós tendes o que? Tornado tardios em ouvir, né? Porque fazem igual fizeram com Paulo, né? Isso aí é uma coisa nova, Paulo. Depois eu escuto você, entendeu? A respeito disso, depois eu escuto você. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Entendeu? Versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao quê? Ao tempo de decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como que necessitados de leite e não que de alimento sólido. Entendeu? Então é isso, porque não querem viver no leite, entendeu? Querem viver no leite. No leitinho, no mesmo leite que Israel estava, entendeu? Se inscreva, deixe seu like.